Narrativa que Moisés faz da criação tinha um propósito para a nação de Israel? E se tinha um propósito para a nação de Israel, também tinha um propósito, ou tem um propósito para todas as épocas, ou apenas para aquela época? A narrativa da criação, ela desconstrui e ainda continua desconstruindo cosmovisões equivocadas acerca da origem de todas as coisas? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou o reverendo Márcio William Chaveiro e eu fico feliz de você estar aí participando aí desse momento e que você possa compartilhar esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Alguém diz que toda caminhada precisa começar com um primeiro passo. E é assim que nós devemos fazer com relação à nossa caminhada nas Escrituras. O grande passo é começarmos por Gênesis, capítulo 1. E ao entendermos o que ensina esse capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, que narram a criação de todas as coisas, nós teremos condições de dar passos mais largos durante toda a Escritura, ao percorrê-la, estudando cada parte, entendendo a conexão que cada parte faz uma com a outra e como essa revelação ela vai se ampliando progressivamente em toda a Escritura. Ao olharmos para Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, e mais especificamente o verso 1, que tem sido alvo da nossa reflexão, e que se expande em detalhes até o capítulo 2, nos mostra que o Senhor criou os céus e a terra. Ele é o criador de todas as coisas. E o autor de Gênesis é Moisés. E ele escreveu Gênesis com um propósito. Ele escreveu para tirar do coração do povo de Israel o Egito. Ele, com o seu cajado, libertou o povo de Israel do Egito. Mas com Gênesis, Moisés tirou o Egito do coração do povo, mostrando a eles que não eram os deuses egípcios que haviam criado todas as coisas, como eles aprenderam por gerações, mas é o Senhor quem criou todas as coisas. Ou seja, há um propósito inicial nessa narrativa, que é mostrar a eles a verdadeira narrativa acerca da origem de todas as coisas. Um outro objetivo dentro desse também era mostrar a eles que aquele Deus, que é o único e verdadeiro Deus, que os libertara do Egito com mão forte, que abriu o Mar Vermelho, que eliminou o exército mais poderoso daqueles dias, é o mesmo que criou os céus e a terra, e aquele que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e, portanto, mantinha a sua aliança com Israel, e agora através de Moisés como mediador desta aliança. Moisés, então, ele vai desconstruir essas cosmovisões que eles adquiriram ao longo do tempo. Aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, toda ela pereceu na peregrinação por causa da sua incredulidade, com exceção de Josué e Calebe. Mas a geração de 20 anos para baixo, que cresceu no deserto, que testemunhou os grandes atos do Senhor também, e que entrou na terra prometida, liderados por Josué, eles agora podem olhar para a Escritura, para Gênesis, e celebrar e louvar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, como diz Paulo em Romanos capítulo 11, verso 33. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Mas podemos pensar que Gênesis foi escrito apenas para o povo de Israel que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Essa não é uma verdade. Toda a narrativa da Escritura, e a narrativa da criação em especial, ela é para todas as épocas. E aí nós podemos ver que o Novo Testamento faz uso dessa narrativa constantemente. É a base de todo o restante, é nela
É na narrativa da criação que se abre o palco para a redenção. É no final da narrativa que diz que Deus descansou de tudo que ele havia feito, não no sentido de que Deus tenha descansado, literalmente, porque Deus não se cansa, mas se ele se cansasse, toda a realidade se desfaria. Mas o sentido é que ele cessou de criar, e ao cessar de criar, ele selecionou, ele escolheu um dia para que o homem pudesse separar para o adorar. E aquela expressão descansou, em Gênesis capítulo 2, aponta para um descanso final, para a consumação. Isso quer dizer que em Gênesis nós encontramos a abertura de um palco, um cenário sendo apresentado a nós, que aponta para uma consumação. Gênesis começa com um jardim plantado por Deus, e Apocalipse termina falando da nova Jerusalém, edificada por Deus. Gênesis começa falando de Adão, o primeiro representante. Apocalipse termina falando do definitivo e do perfeito e absoluto segundo Adão, que é Cristo, nosso representante, o nosso Redentor. Portanto, esta narrativa, ela não é apenas para a época em que Moisés escreveu, mas para todas as épocas. Como eu disse no início, é um passo bem dado, um primeiro passo é fundamental para que outros passos sejam dados no decorrer das Escrituras. Não é de se admirar que o relato da criação e o conjunto de livros onde ela está contida, que é o Pentateuco, sejam a parte mais atacada de toda a Bíblia, justamente porque o relato da criação é a base para a compreensão do restante das Escrituras. Sem uma compreensão correta da origem do homem, as leis que regem o seu relacionamento com o Criador e a quebra dessas leis pactuais, o restante das Escrituras perde sua força e significado. O Criador é o centro da história, governa a história e manifesta seus planos no palco da história. A vida humana não é um acidente e nem caminha para um destino sem sentido e cego, mas cumpre o plano de um Criador supremo e sábio. Uma visão incorreta sobre a origem de todas as coisas desencadeará em um processo destrutivo para o homem e a sua relação consigo mesmo, com o mundo e com o próximo. Se nós avaliarmos bem, nós veremos que todo esse conflito, esses ataques feitos à narrativa da criação ao longo do tempo, seja pelas narrativas pagãs da antiguidade, seja pela teoria da evolução, pela pseudociência, pelos ateus, pelos agnósticos e assim por diante, todas elas têm um propósito, porque é atacando a narrativa da criação, dá ao homem a liberdade, ou a aparente liberdade de viver conforme o seu próprio coração. Mas se acreditar na narrativa que a Gênesis faz da criação, isso fará com que ele se sinta incomodado diante do fato de que existe um Criador. E se existe um Criador, nós somos servos dele, nós pertencemos a ele, e nós dependemos dele, e nós seremos um dia confrontados por ele. E isso o homem não quer. Não se trata de ciência, não se trata de lógica, não se trata de comprovações, ou falta delas, como alegam os ateístas. Não, trata-se de corações rebeldes a Deus, de corações insubmissos, de corações que querem viver conforme as suas próprias vontades, mas eles não sabem que, vivendo assim, vivem de forma escrava de si mesmos. Eles são verdadeiros escravos, não nós que cremos no que a Escritura diz. Nós cremos porque fomos convencidos por ela da verdade, fomos transformados pelo Espírito Santo, e é por isso que nós nos rendemos à autoridade das Escrituras livremente, nada imposto pela religião, nada imposto pelos homens, mas por uma transformação interna. Eu desejo que você, sendo ateu, caso esteja assistindo esse vídeo, um dia possa ser alcançado pelo Evangelho, como foi C.S. Lewis, que era ateu e militava contra o cristianismo. Leia sobre ele, desafio você, leia sobre a vida de C.S. Lewis. E depois tornou-se um homem, de fato, transformado e defendeu
o cristianismo. Isaías nos fala, no capítulo 40, assim como toda a Escritura declara sobre Deus como Criador, ele diz assim, levantai, o Senhor diz através de Isaías 40, verso 26 e 28, levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza da sua força e a fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não sabes, não ouves, o Senhor é o eterno, o Criador dos fins da terra. Ele é o Criador de todas as coisas, que conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome. A Ele toda a glória. Amém.